Alô, bom dia. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha. Queria pedir, se você que já entrou, vou dar um tempo para o pessoal entrar, se você puder comentar aí, só dar um joia para mim, para eu saber que nós estamos ao vivo. Semana passada nós tivemos um problema e eu não consegui, eu fiz o vídeo, a Fran entrou, agora sim, né? Glória a Deus. Um beijo pra você, viu, Fran? Deus te abençoe. Certo também. Semana passada eu tive um problema, eu fiquei falando a mensagem aqui durante 35 minutos, aí quando eu concluí, eu fui ver, não tinha transmitido. E aí acabamos não achando a mensagem, mas hoje graças a Deus, tá tudo certo, né? Já estamos aí com 7 pessoas que entraram e eu creio que hoje vai dar certo, né? Então mandar um abraço aí para todo mundo, tá? Para Franca que entrou, para Isilda, para Rê. E até que enfim, olha que demorou porque eu apanhei aqui, viu? Tava difícil. Tecnologia às vezes ajuda, mas os mais jovens eu acho que é mais fácil, né? O Davizinho, meu filho, tem 7 anos, acho que ele pega isso aí com uma facilidade, mas eu apanhei um pouco. Mas graças a Deus deu certo, estamos aqui ao vivo. Já tem 22 pessoas aí acompanhando. Vocês se lembram que eu estou fazendo uma série Heróis da Fé e nós estamos ainda na vida de Davi, né? Nós vimos Davi quando ele estava no anonimato, quando ele estava simplesmente pastoreando as ovelhas do pai. Depois ele saiu do anonimato quando ele luta com o gigante Golias e ele mata o gigante. Ele ganha fama e junto com a fama ele ganhou muitos problemas, né? Junto com a fama veio também inveja, veio também as bajulações, e Davi acabou se perdendo, acabou entrando em depressão, teve que fugir, e nessa fuga ele não conseguiu apoio de ninguém, não conseguiu ajuda, acabou se desesperando, tentou pedir ajuda para o exército inimigo, não conseguiu, voltou, e aí foi para a caverna de Adulão, a famosa caverna de Adulão, onde ali ele se encontra com outros desprezados pela sociedade e monta um exército, mas não para brigar, monta um exército pela sua sobrevivência, né? E aí ele vai fugindo do deserto, da ira de Saul, e vai lutando pela sua sobrevivência. Mas hoje eu quero ler com vocês, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, olha o que diz a Escritura. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre todo Israel. Ungiram Davi rei sobre todo Israel. Até aqui. Aqui Davi está assumindo então o posto de rei, aquilo que ele tinha sido ungido lá atrás. Vamos contextualizar só para a gente entender, né? O povo de Israel estava na era dos juízes, né? Mas estava passando por momentos muito difíceis. Eles estavam passando por um momento espiritual, por uma seca espiritual muito forte, porque eles estavam andando em desobediência a Deus. O sacerdote da época, que era Eli, ele tinha 2 filhos que seriam naturalmente os seus sucessores na linha sacerdotal, mas eles não cumpriram com as suas obrigações, com os seus deveres, e começaram a agir em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com aquilo que o pai deles tinha ensinado. E Samuel, que era filho de Ana e de Eucana, ele veio para morar com Elias porque é uma promessa da mãe dele. A mãe dele era estéril, não podia então ter filhos, né, obviamente, mas ela fez uma promessa a Deus, que se Deus a ajudasse, tirasse esse opróbrio da vida dela, ajudasse ela a ter um filho, ela dedicaria esse filho a Deus. E aí nasce Samuel, e Samuel então é levado, depois que ele desmamou, é levado para o sacerdote,
como uma oferta a Deus, e ele vai crescer e vai ser criado pelo sacerdote Eli. O que acontece? Quando Samuel já está adolescente, Deus começa a falar com Samuel. Ali começa a preparar Samuel para ser o sucessor. E Samuel é o único homem que foi sacerdote, profeta e juiz. Porque estava saindo então da era dos juízes, né? Nós estamos um período aí de passagem de um período para o outro, né? De transição, achei a palavra. Estamos no período de transição porque sai da era patriarcal, né? Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E aí então sai desta era patriarcal e entra, passou um período longo pela época dos juízes e agora entra na era da monarquia. Mas como é que entrou na era da monarquia? Samuel era o juiz, era quem julgava o povo ali e era também o sacerdote. Mas o povo recusou. Nessa época teve uma guerra tremenda dos filisteus contra Israel. Os filisteus tomaram a arca de Deus, né? A arca, todo mundo sabe, a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio ali do seu povo. Os filisteus tomaram a arca e a arca trouxe muitos problemas. Se você quiser depois ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, você vai ver que a presença da arca ali entre os filisteus causou problemas demais para eles, doenças terríveis, né? Eles sofreram muito, não aguentaram ficar um ano com a arca. Em 7 meses eles resolveram devolver a arca, né? A estátua dos deuses que eles adoravam lá caiu. Enfim, eles tiveram muitos problemas, ficaram com medo, temeram demais e devolveram a arca, mas levaram a arca para outra cidade. E ninguém tinha coragem de tocar na arca. Quando chegaram lá na cidade onde estava, os moradores abriram a arca e foram também duramente penalizados com aquilo. E então todo mundo tinha medo da arca. A arca ficou ali afastada, né? Ninguém queria chegar perto dela. E nesse tempo o povo de Israel estava ainda muito distante de Deus. O povo de Israel não queria compromisso com Deus. E quando Elias assume o lugar, quando Samuel assume o lugar de Eli, o povo chega para Samuel, está revoltado e fala: Samuel, você já está idoso, seus filhos também não seguem os seus caminhos, assim como os filhos de Eli não seguiram os caminhos dele. Nós queremos mudar isso, nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações. Nós não queremos servir a um rei que nós não enxergamos, né? No caso aí que era Deus, né? Nós queremos ter um rei igual a todas as nações. Samuel ficou muito chateado, muito triste, porém Deus falou para ele: olha, se eles querem um rei, diga a eles que eles terão um rei, mas explica para eles todas as condições, né? Que eles vão ter que servir os reis, que eles vão ter que pagar impostos, que eles vão ter que trabalhar em favor da coroa. E eles mesmo assim eles quiseram. Eu até acho, né, uma opinião pessoal minha, eu até acho que é daí que vem a expressão: a voz do povo é a voz de Deus, porque o povo pediu um rei e Deus falou: olha, se eles querem um rei, vamos conceder o rei. E a partir dali então começa a monarquia. Saul é levantado, Saul é escolhido pelo povo para ser rei de Israel, mas Saul andou em desobediência com Deus. E por causa da sua desobediência, ele foi rejeitado por Deus. Então Deus chama Samuel e fala: eu quero que você vá na casa de Jessé e ali você vai ungir o novo rei de Israel. E aí é quando Davi é ungido. Davi está lá atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do pai dele e tal. Ele tem mais 7 irmãos. E o pai manda passar os 7 irmãos. Samuel não escolhe nenhum deles. E Deus fala para Samuel: não atente para a aparência, porque eu tenho escolhido um para mim que é segundo o meu coração. E aí, então elege Davi. Aí entra então a história de Davi. Davi entra agora na história, ungido rei, porém continua trabalhando como pastor de ovelhas. A partir daí ele vive um tempo no anonimato, até que ele vai lá na guerra levar comida para os irmãos, e ali ele se predispõe a lutar com o gigante Golias, vence a batalha, e aí é o que eu falei no início. Ele então ganha fama, e junto com a fama veio também a inveja, veio também bajulações, e trouxe grandes problemas para Davi. Então Saul está tentando matar Davi, Davi foge. Davi nessa época era muito amigo de Jonatas, que era filho de Saul, e ele tinha casado com Mical, que era filha de Saul. Mas nesse momento ele perde um amigo, porque Saul não permite essa amizade e Davi tem que fugir.
ele perde o amigo, Davi perde a esposa, ele tem que deixar a esposa para trás, o pai dela, para castigar Davi, pega Mical e dá ela em casamento a um outro homem, né? E Davi foge para o deserto, e Saul monta um exército de milhares de soldados para ir atrás de Davi. Davi está na caverna de Adulão, desesperado. Davi entra em desespero. Aí eu lembro que eu falei na outra semana que foi aí que ele escreveu o Salmo 142. Ele está angustiado, a alma dele está angustiada. E na caverna de Adulão, ele se encontra com outros rejeitados pela sociedade, homens endividados, homens angustiados, homens em tormenta, enfim, todos aqueles que eram desprezados ali. Eles se juntam a Davi e elegem Davi o líder deles. E aí Davi sai pelo deserto fugindo da ira de Saul. Bom, diante de tudo isso, enquanto Davi está fugindo, a história também conta no primeiro livro de Samuel que Davi teve duas oportunidades de matar Saul, mas ele não tocava em Saul. Por quê? Porque ele acreditava que Saul tinha sido ungido por Deus e ele jamais queria fazer algo que pudesse ferir a relação dele com Deus, né? Davi tinha muitos defeitos. Nós vamos ver na semana que vem um dos maiores pecados que a gente tem na Bíblia aí, quando Davi ele pega a esposa de um dos seus soldados, manda matar o soldado, né? A gente vai ver isso na semana que vem. Mas Davi, apesar de ser um homem pecador, um homem cheio de defeitos, ele tinha algo nele que ele não abria mão, que era a relação dele com Deus, né? Então aí a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se recusava a tocar, por exemplo, no ungido de Deus. Ele se recusava a fazer qualquer coisa que pudesse afetar algum ungido de Deus. E aí eu trago uma mensagem para nós aqui, né? Que muitas vezes nós não agimos de acordo com a vontade de Deus. Nós também podemos cometer erros, é lógico que vamos cometer, mas tem coisa que é intocável. A nossa relação com Deus precisa ser preservada. Nós precisamos conhecer a Deus, caminhar com Deus, para a gente conhecer o que Ele quer, o que Ele deseja, para a gente não ferir essa relação, né? E uma das coisas que o próprio Cristo deixou para nós, que nós devemos amar a Deus acima de tudo, né? Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E um segundo mandamento, não menor do que esse, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, quando você ama o seu irmão, você está fazendo algo que agrada a Deus, né? Por quê? Porque Deus ama o ser humano, independente de qualquer coisa, incondicionalmente. Deus ama o ser humano. Então, o mandamento que Jesus nos deixou é para que a gente ame também o ser humano, né? Não faz sentido você amar a Deus e não amar os seus filhos. Então, se a gente ama o pai, a gente tem que amar os filhos também. E é isso que nós precisamos aprender, amar os nossos irmãos de forma incondicional também, independente dos erros que eles cometem, independente das ofensas que eles cometem contra nós, nós precisamos amá-los. E Davi aprendeu isso, então ele não tocava, ele tinha, e olha para você ver a situação de Davi, ele sendo perseguido por um homem que ele se recusava a tocar. Então, ele só tinha que fugir. Ele ficou em fuga esperando a ação de Deus, esperando Deus agir na vida dele. E ele então, fugindo, teve uma guerra dos filisteus contra Israel. E nessa guerra, eles mataram 3 filhos de Saul. E depois Saul, quando percebeu que estava cercado, que não tinha mais para onde fugir, ele se mata. Então, o perseguidor de Davi acaba morrendo numa guerra. E aí quando trazem a notícia para Davi, o cara que trouxe, uma amalequita que trouxe a notícia para Davi da morte de Saul, trouxe se vangloriando como se ele tivesse matado Saul. E Davi fica tão irado que ele manda matar o rapaz. Por quê? Porque, como é que você se alegra trazer para mim a notícia da morte de um ungido de Deus? Olha o coração de Davi. Mesmo sendo perseguido por Saul, ele ficou triste, chorou pela morte de Saul, porque sabia que Saul era um ungido de Deus. Enfim, nesse momento então tem uma lacuna aí, Saul morto, tem uma reviravolta na história, e Davi então vai para Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, o povo de Hebrom o reconhece, o trata bem, e ele é alçado como rei daquela cidade, daquela região que pertencia a Judá, né? Davi, ele vinha da descendência da tribo de Judá, e ele ali ele se coloca no meio do seu povo como rei de Judá.
Sabendo disso, Abner, que era um comandante do exército de Saul, quando viu que Davi estava assumindo o reinado de Judá, ele foi e alçou e elevou o filho de Saul, que tinha sobrevivido. Saul tinha, dos 4 filhos, 3 tinham morrido e esse tinha sobrevivido, que era Isbosete. Isbosete então é alçado como rei, ele é eleito rei sobre todo Israel. Então Davi fica reinando numa região pequena de Judá, né, que é onde fica perto do Mar Morto ali, perto de Jerusalém inclusive, né, Jerusalém ficava em Judá, e Isbosete começa a reinar sobre todo Israel. E aí começa então uma batalha dura, porque o comandante do exército de Abner, o comandante de exército de Isbosete, que era Abner, ele começa a declarar guerra e lutar contra Judá, contra o exército de Davi. Por quê? Porque ele está tentando trazer todo o reinado ali para as mãos de Isbosete. Nesse tempo existe uma luta terrível, ele vai para uma batalha, percebe que não dá para ganhar, ele foge dessa batalha, volta e começa a guerra. E nesse tempo de guerra aí, se você pegar o capítulo 3 aí do segundo livro de Samuel, olha o que fala. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Ou seja, Davi começou a crescer, né, e o pessoal da casa de Saul, ou seja, aqueles que eram liderados por Isbosete, começaram então a se enfraquecer. Nesse meio tempo, Abner, que era o comandante, tem um atrito, tem uma discussão com o rei Isbosete, o rei que ele mesmo ajudou a colocar lá. Por quê? Porque Abner está saindo com uma das concubinas de Saul, que Saul já está morto, e uma das concubinas de Saul está saindo com Abner. E o filho de Saul, que é Isbosete, que é o rei, não gosta daquilo e vai tirar satisfação com Abner. E os dois têm uma discussão muito dura. E Abner fala, mas espera um pouquinho, pô, eu te coloquei como rei, eu fiz tudo, eu sou um carlão, e você vai brigar comigo por causa de uma concubina e tal. E aí Abner se revolta contra Isbosete. E o que ele faz? Ele procura Davi e oferece uma aliança com Davi. E ele fala, Davi, eu tenho condição de eu te ajudar a ser rei sobre todo Israel. E Davi faz um acordo com ele, fala, só que antes eu quero uma coisa, eu quero que você vá lá e traga Mical, minha esposa, porque ela casou comigo. E aí então Abner vai e traz Mical, a esposa de Davi, e os dois ali fazem uma aliança, e Abner começa a conversar com todos os anciãos de Israel, tentando convencê-los de que Davi seria melhor rei do que Isbosete. Nesse tempo, Joabe, que era um homem leal não, mas era o chefe do exército, mas ele cometeu ele era muito violento, muito sanguinário, e ele fica sabendo do acordo que Davi fez com Abner, ele se revolta com isso, porque Abner tinha matado o irmão dele, e ele vai e mata Abner. Aí que eu queria falar mais uma coisa, olha para você ver, muitas vezes as pessoas tentam fazer algo achando que vai agradar Davi, mas na verdade eles estão aborrecendo Davi, porque quando Davi fica sabendo que Joabe matou Abner, Davi ficou chateado. Por quê? Porque ele tinha feito acordo, foi uma traição, né? Mas Joabe fez aquilo achando que ia agradar o rei. Quando trouxeram a notícia da morte de Saul, acharam que ia agradar o rei. Depois, o que eles fizeram? Teve 2 servos lá que foram lá e mataram Isbosete, o rei de Israel, e vieram contar para Davi como se fosse agradar o rei. E todas essas notícias aborreceram demais Davi, porque Davi não se alegrava na morte daqueles que tinham sido levantados por Deus, né? Porque a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, mas as pessoas tiravam aquelas lideranças, tiravam a vida daquelas lideranças achando que estavam agradando Davi, e na verdade só estavam aborrecendo Davi. Mas enfim, aconteceu que mataram Isbosete, mataram Abner, e aí o exército de Davi tomou conta de tudo. E quando o exército de Davi toma conta de tudo, os anciãos de Israel se reúnem e chamam Davi e pedem para Davi assumir o reinado sobre todo Israel. Aí olha só, aquilo que tinha acontecido lá atrás, quando Samuel ungiu Davi, ainda pastor de ovelhas, agora cumpre-se na vida de Davi. E Davi então assume o reinado sobre Israel, que esse
esse capítulo 5 que nós lemos, né? Olha só, eu vou ler de novo. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, porque ele estava governando lá em Hebron, né, em Judá, e falaram dizendo: eis-nos aqui, os teus ossos e tua carne somos, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Então aí eles puseram Davi como rei de Israel. Mas eu queria parar um pouquinho nessa frase que eu li aqui, que é: tu apacentarás o meu povo de Israel. Porque Deus, ele enviou o seu filho Jesus justamente para apacentar os filhos de Deus. Que nesse momento aqui, quando fala povo de Israel, quando Jesus vem, ele vem para o povo de Israel, porém a rejeição que o povo teve, depois se você quiser ler lá em Romanos 9, o povo de Israel rejeitou o Senhor. E nessa rejeição abriu espaço para que nós, os gentios, para que nós, os homens que não somos descendentes dos hebreus, pudéssemos fazer parte dessa aliança, pudéssemos fazer parte do reino de Deus. Então, o povo que elegeu Davi como rei, agora o povo elege Cristo também como nosso rei. Por que eu falo o povo elege? Porque Deus enviou o seu Filho Jesus para o perdão dos nossos pecados. E Jesus, ele se tornou um líder no reino de Deus, né? Ele está sentado à destra do Pai. E cabe a nós agora, igual os anciãos aqui se reuniram e foram atrás de Davi, falaram: nós queremos ser governados por você. Cabe a nós falarmos: olha, nós também queremos ser governados por Cristo, porque na verdade ele já nos deu essa condição. Quando ele veio, a graça foi derramada sobre todos nós, e todos nós temos a condição de salvação, e temos condição de ir para o reino de Deus. Mas agora depende de uma decisão nossa, se a gente vai realmente querer, se a gente vai realmente decidir, escolher ser governado pelo Senhor. Então o convite que eu quero fazer nesta manhã para você é que a gente possa decidir quem a gente quer que governe a nossa vida. Olha só, Davi, depois que ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez, porque fora, tenho tudo, só falta uma coisa: a presença de Deus. Então, ele montou um exército e foi atrás da arca, e falou: quero trazer a arca para nós aqui, né? E foi buscar a arca, e conseguiu resgatar a arca. E aí tem uma história interessante que diz que quando ele recupera a arca, ele está tão feliz que o exército vinha a cada 6 passos. Eles paravam e faziam um churrasco e comemoravam, e bebia, tal, né? Por quê? Porque Davi estava muito, muito, muito feliz, né? E aí o que acontece? Quando Davi chega em casa, ele tem um problema com a esposa dele, com a Mical, né? Por quê? Porque quando o Davi estava trazendo a arca, todo feliz da vida, tinha já provavelmente embriagado, ele pulava a roupa que ele usava, né, tipo um vestido assim, subia e mostrava as partes íntimas. E a mulher dele, então, ciumada, falou para ele: foi muito bonito, hein? O senhor se despindo na frente das suas servas. E Davi ficou muito bravo. Por quê? Porque ele estava feliz da vida, e a esposa dele, quando ele chega em casa, a esposa dele quer brigar com ele, e os dois acabam tendo uma discussão feia ali, né? E Davi passa a rejeitar Mical, tá? Então, isso aí depois vocês podem ler a partir do capítulo 6 aí do segundo livro também de Samuel, né? E olha só o que fala aqui no versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, e desprezou em seu coração. E aí tem essa história que eu contei, né? Depois disso, tem a passagem que Davi, ele desejou construir um templo para o Senhor, e Deus não deixou. Deus falou: não, a sua descendência vai construir, mas eu não quero que você construa esse templo para mim.
Aí Davi descobre que tem um filho de Jonatas, que era amigo dele, né, que era o neto de Saul no caso, e vai, pega o menino e cuida do menino, né? Ele tinha um problema na perna porque ele sofreu um acidente e não conseguia andar, e Davi vai e cuida do menino, né? E Davi está reinando, Davi está dominando todo o Oriente, até que ele então um dia tem uma guerra e ele não foi para a guerra, ficou no palácio, e nesse momento em que ele estava ali no palácio, ele olha e vê uma mulher se banhando, o nome dela é Betseba, e aí então Davi comete o maior erro da vida dele, que nós vamos ver na terça-feira que vem, tá bom? A Bíblia não esconde os erros daqueles que os cometeram. Por isso que eu falo, se Jesus tivesse cometido algum erro, a Bíblia traria para nós, porque ela mostrou os erros de todos os líderes, os erros de Abraão, os erros de Moisés, os erros de Jacó, todos que cometeram erro, Deus mostrou. Mas Jesus, ele veio e ele foi totalmente obediente à palavra do Pai e ele não cometeu pecados. Mas mesmo assim, ele levou sobre si todos os pecados do mundo para que nós pudéssemos ser perdoados. Tá? Então que você entenda isso e entregue de vez a sua vida a Cristo Jesus, que é aquele que morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Amém? A semana que vem, então, se Deus quiser, eu entro então aqui na história de Betseba, que está no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Tá bom? E aí nós temos mais 2 terça-feiras sobre Davi, e depois a gente vai entrar provavelmente em Abraão, aí a gente vê um outro herói da fé. Davi, o herói da fé, mas que nos remete a Cristo, que é o nosso grande herói, que é aquele que vai nos resgatar para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, viu? E que Ele possa abençoar a sua casa, o seu lar, te fortalecer na presença dEle, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti cada pessoa que está assistindo, que viu ao vivo ou que verá depois as gravações, que eles possam ser abençoados, Pai. Pai, eu declaro, Pai, pela autoridade do Teu Santo Espírito, bênção sobre a vida desses meus irmãos e das minhas irmãs. Abençoe a cada um de nós, Pai, a nossa casa, nosso lar, e nos fortaleça na Tua presença, Pai. Senhor, abençoa, Deus, abençoa o Teu povo, e que a gente possa ter forças, que a gente possa ter o direcionamento para seguir para o Teu reino, em direção ao Teu reino. Nos ajude, nos fortaleça, nos dê capacitação para entrarmos no Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês e obrigado aí do carinho. Repetindo, semana passada eu tive um problema, hoje eu quase tive, que acabei atrasando um pouco. Não vai dar para eu falar o nome de todo mundo, não. Tem muita gente aqui, graças a Deus. Tá? Mas que Deus possa realmente abençoar todos vocês que estiveram comigo aí, tá bom? Vou falar alguns aqui, vai, eu não aguento, vamos lá, vai. Ó, a Eliane, a Jane, a Val, o Silvio Talarico, quem mais? A Zemar, a Helena. A Helena está fazendo aniversário hoje, né, Helena? Deus te abençoe, viu? Parabéns, que Deus te fortaleça também, que te dê forças aí para suportar aí as batalhas que virão, as batalhas que você já tem enfrentado. Abençoa a tua casa, teus filhos, tá? Que Deus te abençoe poderosamente, viu? O Hilde, quem mais? A Ticiane, o Vanderlei, a Rê, que eu já tinha falado no começo, a Silvia, Diva, a Franca eu tinha falado também, o Valdeci, Amaral, a Silvia, o Carlos, eu estou passando aqui porque tem alguns nomes que eu já li. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Elaine. Bom, é muita gente. Ó, é bastante gente. É mais de 100 nomes, tá aqui. Eu vou ficar devendo aí para alguns, mas senão a gente vai ficar aqui até as 9, né? Que Deus abençoe você, viu? E terça-feira que vem nós estaremos mais uma vez com a sequência da mensagem sobre Davi, tá? Nós vamos ver como é que Davi conheceu Betseba e o que ele fez para tê-la como esposa, tá bom? Deus te abençoe e até terça que vem.